Olá, gente! Nossa equipe irá apresentar sobre os músculos dos membros inferiores e nossa equipe é composta por mim, Ana Beatriz, por Rildo, Clívia, Everton, Kennedy, Kaique e Igor. Somos alunos da Universidade Estadual da Paraíba, Departamento de Enfermagem, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e somos do Campus 1. Primeiramente, vou dar uma introdução aos músculos dos membros inferiores e, posteriormente, meus colegas irão se aprofundar mais sobre o assunto. Primeiramente, vou falar sobre a organização anatômica por compartimentos. Os músculos do membro inferior são organizados em compartimentos definidos por fáscias profundas, como a fáscia lata na coxa, a fáscia plantar no pé e a fáscia crural na perna, que agrupam músculos com funções e inervações semelhantes. Coxa, dividida em compartimentos anterior, extensores do joelho, como o quadríceps, medial, adutores, e posterior, flexores do joelho, extensores do quadril, como isquiotibiais. Perna, organizada no compartimento anterior, flexores dorsais, lateral, eversores e posterior, flexores plantares. Pé. O pé já tem uma organização mais complexa, com 4 camadas de músculos na planta do pé, que é a base do pé, e um compartimento dorsal. Funções gerais: sustentação, equilíbrio e locomoção. O membro inferior é especializado para suportar o peso do corpo e permitir deslocamento. Sustentação. A sustentação é feita com a estrutura óssea do quadril, o fêmur, tíbia e pé, aliada à tonacidade muscular, que mantém a postura ereta. Locomoção. A atuação coordenada de grupos musculares nas articulações do quadril, do tornozelo e do joelho permite a marcha, que seria o andar, e a corrida. Equilíbrio. Músculos como o glúteo médio e os pequenos músculos intrínsecos do pé são essenciais para a estabilidade lateral e ajustes finos da postura. Agora eu vou falar sobre os plexos lombar e sacral. A inervação motora e sensitiva provém do plexo lombo-sacral. Plexo lombar, L1, L4. Origina nervos principais como o femoral e o obturatório. Plexo sacral, L4, S4. Origina o nervo esquiático, que seria o ciático, que se divide em tibial e fibular comum. Artérias. A artéria femoral é a principal via na coxa, tornando-se a artéria poplítea atrás do joelho, que então se ramifica em artérias tibiais anterior e posterior, para a perna e o pé. Drenagem venosa. Sistema superficial, composto principalmente pelas veias safena magna e safena parva. Sistema profundo. Segue o trajeto das artérias, veias femorais poplíteas e tibiais, e é responsável pela maior parte do retorno venoso. Último tópico que eu vou apresentar: biomecânica da marcha, visão integrada. A biomecânica da marcha é o estudo do movimento do corpo humano de um ponto a outro. Para a enfermagem, esse conhecimento é essencial na avaliação da mobilidade, na prevenção de quedas e na reabilitação de pacientes com déficits neurológicos ou ortopédicos. A marcha é um processo, no caso, cíclico, dividido em ciclo da marcha, a passada, que compreende um intervalo entre 2 toques sucessivos do mesmo calcanhar no solo. Fase de apoio dos músculos. Músculos como o glúteo máximo e o quadríceps estabilizam o quadril e o joelho no contato inicial. Os flexores plantares realizam a propulsão final. Fase do balanço. Ocorre a flexão do quadril e a flexão dorsal do pé, músculo tibial anterior, para que
Os dedos não toquem no solo durante o movimento à frente. Se jogar à frente. Estabilidade. A inervação segmentar coordenada L2 a S4 garante que cada grupo atue no momento preciso do ciclo da marcha, para minimizar o gasto calórico. Oi, pessoal! Hoje nós vamos mostrar que os músculos glúteos vão muito além da estética. Eles são fundamentais na postura, marcha, estabilidade do joelho e na prevenção de lesões. Se eles falharem, o corpo inteiro sente. Vamos começar com o glúteo máximo. O glúteo máximo ele é o maior e mais superficial músculo da região glútea. Origina-se na face glútea do ilho posterior à linha glútea posterior no dorso do sacro e do cóccix, além do ligamento sacrotuberoso. Sua principal ação é a extensão potente do quadril, especialmente ao levantar-se da posição sentada, subir escadas, correr, andar e caminhar. Também atua na rotação lateral da coxa e auxilia na estabilização do joelho por meio do trato iliotibial. Já o glúteo médio, ele localiza-se profundamente ao glúteo máximo. Origina-se nas faces externas do ilho, entre as linhas glúteas anterior e posterior, e insere-se na face lateral do trocante maior do fêmur. Sua principal função é a abdução do quadril e a estabilização da pelve durante a marcha. Resumindo, quando nós vamos andar. O glúteo mínimo é o mais profundo dos glúteos. Ele origina-se na face externa do ilho, entre as linhas glúteas anterior e inferior, e insere-se na face anterior do trocante maior. Atua na abdução e rotação medial da coxa, além de auxiliar na estabilização da pelve durante a marcha. Vamos falar sobre o tensor da face lata. Ele é um músculo anterolateral da coxa, que origina-se na espinha ilíaca antero-superior e na parte anterior da crista ilíaca, inserindo-se no trato iliotibial. Ele tem suas ações incluindo a flexão, abdução e rotação medial do quadril. Ele tensiona a face lata, contribuindo para a estabilização lateral do joelho, especialmente na extensão. Agora vamos falar sobre os rotadores laterais profundos do quadril. Eles são entre piriforme, abdutor interno, abdutor externo, gêmeo superior, gêmeo inferior, quadrado femoral. Esses músculos originam-se principalmente na pelve e inserem-se na região do trocante maior. Sua principal função é a rotação lateral da coxa e estabilização da cabeça do fêmur no acetábulo, contribuindo para a estabilidade das articulações do quadril. A síndrome do piriforme ocorre quando o músculo piriforme comprime o nervo isquiático, causando dor glútea irradiada para o membro inferior, semelhante à local da aplicação intramuscular. A região mais utilizada para a aplicação intramuscular é o glúteo, pois é o local mais seguro, e utiliza-se o quadrante superolateral da nádega, evitando lesões no nervo isquiático. Atualmente, a região ventroglútea é considerada ainda mais segura por apresentar menor risco de lesões neurovasculares. O compartimento anterior da coxa é responsável principalmente pela extensão do joelho e pela flexão do quadril, sendo fundamental para atividades como caminhar, levantar e manter a estabilidade do membro inferior. O músculo do compartimento anterior da coxa é o quadríceps femoral, formado por 4 porções: reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio. A principal função do quadríceps é a extensão do joelho, sendo essencial para a postura ereta e a subida de escadas e a fase de apoio da marcha. O sartório é o músculo mais longo do corpo humano. Ele se estende da espinha ilíaca antero-superior até a face medial da tíbia, cruzando a coxa obliquamente. O sartório atua na flexão, abdução e rotação lateral do quadril, além de auxiliar na flexão do joelho. O psoas é formado pela união dos músculos ilíaco e psoas maior, sendo o principal flexor do quadril. O flexo patelar avalia a integridade do nervo femoral e do músculo quadríceps femoral, sendo um importante reflexo neurológico. Na fase de apoio da marcha, os músculos do compartimento anterior da coxa são fundamentais para a estabilização do joelho e para o controle de movimento do membro inferior. Em geral, os músculos de compartimento anterior da coxa atuam na extensão do joelho e na flexão do quadril. Agora vamos abordar a anatomia do compartimento medial da coxa.
Este grupo muscular é conhecido principalmente por sua função de adução, ou seja, aproximar a perna da linha média do corpo. As principais características desse compartimento incluem a sua localização na parte interna da coxa e a sua forte contribuição para a estabilização da pelve, postura e equilíbrio durante a marcha. De forma geral, este compartimento compartilha algumas semelhanças que são a inervação principal da maioria dos músculos, que é feita pelo nervo obturatório, a vascularização sanguínea, que provém profundamente de ramos da artéria obturatória e da artéria profunda da coxa, e a drenagem linfática de todos os músculos desse compartimento, que é direcionada para os linfonodos inguinais profundos. A seguir, vamos detalhar as especificidades de cada músculo. Ao lado, vocês podem observar que a gente tem um modelo 3D que está sendo mostrado. E basicamente eu saí procurando cada um dos músculos nesse projeto que vem revolucionando aí o mundo da anatomia. Ele é relativamente novo e eu decidi trazer para que vocês pudessem conhecer e talvez até estudar por meio deles, porque tem muito aplicação clínica, muitos modos de você desenvolver todo o corpo e não só a parte que a gente está trabalhando. Mas, como é esse o propósito, então aqui está a musculatura dos membros inferiores sendo mostrada. O primeiro músculo é o adutor longo, que é o mais interior do grupo. A sua origem ocorre do corpo do pubis, logo abaixo da crista púbica. O primeiro músculo é o adutor longo, que é o mais anterior do grupo. A sua origem ocorre no corpo do pubis, logo abaixo da crista púbica. A sua inserção se dá no terço médio da linha áspera do fêmur. Sua função principal é a adução da coxa, atuando também como um fraco flexor. A sua inervação é feita diretamente pelo ramo anterior do nervo obturatório. A vascularização sanguínea é suprida pela artéria profunda da coxa e a artéria obturatória, e a drenagem linfática, como padrão de compartimento, segue para os linfonodos inguinais profundos. Seguindo, temos o adutor curto, que é localizado profundamente ao adutor longo e ao pectíneo. Ele tem sua origem no corpo e no ramo inferior do pubis. A inserção ocorre na linha pectínea e na parte superior da linha áspera do fêmur. Suas funções são a adução e, em menor grau, a flexão da coxa. A inervação também é fornecida pelo nervo obturatório e a vascularização provém da artéria obturatória e da artéria profunda da coxa, com a drenagem linfática fluindo para os linfonodos inguinais profundos. O adutor magno, que é o maior, mais potente e mais complexo músculo deste compartimento, ele é dividido funcional e anatomicamente em duas partes. A primeira é a porção adutora, que tem origem no ramo inferior do pubis e no ramo do isquio. Sua inserção se estende de forma ampla pela tuberosidade glútea, linha áspera e linha supracondilar medial do fêmur. Sua função principal é reduzir e fletir a coxa. Esta porção é inervada pelo ramo posterior do nervo obturatório. A vascularização sanguínea é garantida principalmente pelos ramos profundantes da artéria profunda da coxa. E a drenagem linfática segue para os linfonodos inguinais profundos. A segunda parte deste músculo é a porção isquiotibial. A sua origem ocorre na tuberosidade isquiática e a inserção é bem pontual no tubérculo do adutor, localizado no côndilo medial do fêmur. Diferente da porção adutora, sua função principal é estender a coxa, agindo de forma sinérgica aos músculos posteriores da coxa. Devido a essa origem embrionária e funcionalidade diferentes, sua inervação é feita pela divisão tibial do nervo isquiático.
e não pelo nervo obturatório. A vascularização e a drenagem linfática seguem o padrão da artéria profunda da coxa e dos linfonodos inguinais profundos. O próximo músculo é o grácil, o mais superficial e medial do compartimento. Uma de suas principais características é ser o único adutor que cruza tanto a articulação do quadril quanto a do joelho. Sua origem fica no corpo e ramo inferior do pubis. A inserção ocorre na parte superior da face medial da tíbia, formando a estrutura tendínea conhecida como pata de ganso. Suas funções incluem aduzir a coxa, além de fletir e rodar medialmente a perna na altura do joelho. Ele é inervado pelo nervo obturatório e a vascularização sanguínea recebe ramos de artéria obturatória, a artéria circunflexa medial do fêmur e a artéria profunda da coxa. A linfa drena para os linfonodos inguinais profundos. O último músculo que compõe este grupo é o pectíneo, um músculo plano e quadrangular. Ele se origina na linha pectínea do pubis e se insere na linha pectínea do fêmur, logo abaixo do tocante menor. Suas funções são a adução e uma forte flexão da coxa. Uma característica clínica e anatômica muito importante é a sua inervação. Ao contrário da maioria do grupo, ele é inervado primariamente pelo nervo femoral. Embora possa receber uma inervação acessória do nervo obturatório. A vascularização sanguínea é feita pela artéria circunflexa medial do fêmur e a artéria obturatória com drenagem para os linfonodos inguinais profundos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação clínica para finalizar, né? A compreensão exata da anatomia do compartimento medial é fundamental no diagnóstico e tratamento do estiramento na virilha, que é uma lesão esportiva muito comum em práticas que exigem mudanças bruscas de direção ou abertura das pernas, como é o caso do futebol e o hipismo, por exemplo. E esta lesão geralmente afeta a origem do músculo adutor no pubis, sendo o tendão do adutor longo, mais frequentemente rompido ou lesionado. Além disso, a topografia do compartimento é essencial para diagnosticar síndromes de compressão, que é irradiada na face medial da coxa, e perda de força no movimento de adução. O movimento posterior da coxa é composto por músculos com grande importância funcional, principalmente por atravessarem duas articulações, o quadril e o joelho. Essas características biomecânicas explicam sua atuação tanto na marcha quanto na postura ereta. Os isquiotibiais possuem em sua maioria origem da tuberosidade isquiática, o que justifica o nome do grupo, a extensão e a cabeça curta dos bíceps femoral, que se originam no fêmur, sendo importante destacar esse detalhe anatômico. Na flexão do joelho e da extensão do quadril, os isquiotibiais atuam de forma excêntrica, principalmente para desacelerar movimentos. É essencial para evitar sobrecargas articulares e lesões durante atividades dinâmicas. Os músculos isquiotibiais são inervados pelos nervos isquiáticos, que se originam do plexo sacral entre a L4 e S3. Esse nervo se divide em ramas tibiais e fibular comum, sendo fundamental para a função motora e compartimento posterior. Os estiramentos dos isquiotibiais são comuns porque esses músculos trabalham sob alta tensão, principalmente em contrações excêntricas, e a associação entre força, velocidade e alongamento que explica a sua alta indecisões e lesões. Na fase da marcha, os isquiotibiais atuam de formas excêntricas, para desacelerar a extensão do joelho, preparando o membro inferior para o contato inicial com o solo. Sem essa ação, a marcha se tornaria instável. Dessa forma, os músculos isquiotibiais não atuam apenas como motores e movimentos, mas também como estabilizadores e contradores da biomecânica do membro inferior.
sendo indispensáveis para a marcha, postura e prevenção contra lesões. Bom, vou falar agora aqui, certo? Um pouco rapidamente, né? Como já expliquei em alguns slides atrás, né? Sobre a questão ali da dorsiflexão e a eversão do pé. A dorsiflexão, certo? Ela acontece ali na articulação do tornozelo, certo? Era basicamente o movimento que você conseguir subir e descer o seu pé. Já a eversão, ela é basicamente o contrário, você consegue colocar a planta do seu pé para fora, né? Basicamente você consegue meio que fazer um movimento de passagem para o lado, não sei se não dá para entender direito, mas é basicamente você conseguir colocar o seu pé para fora, entende? Bom, vou falar, certo, sobre o osso fibular curto e longo, certo? Bom, o longo, ele tem origem ali na cabeça e na face lateral da fíbula, certo? Ele acaba ali vindo por se inserir na primeira base do metatarso e no osso cuneiforme medial, certo? Ele tem algumas funções ali, por exemplo, uma das funções é a questão da eversão do pé, certo? Ele também auxilia ali na flexão plantar e também ele sustenta o arco plantar transversal do pé, certo? Já o fibular curto, ele tem origem ali na face lateral da fíbula, certo? Ele acaba ali vindo por se inserir na quinta base do metatarso. Ele também tem algumas funções parecidas com o longo, que também abrange a questão da eversão do pé, também auxilia na flexão plantar e também ajuda na estabilização lateral do tornozelo. Basicamente, eles têm uma função ali de meio que esses músculos têm a função de ajudar você a se equilibrar no seu dia a dia, certo? Você correr, andar, fazer movimentos um pouco mais difíceis, entende? São músculos que, se não existisse, a questão de movimentação seria muito mais complicada. Bom, vou falar agora um pouco, certo, sobre a dorsiflexão e a eversão do pé. Bom, a dorsiflexão, ela começa ali na articulação do tornozelo, ela também ocorre ali na articulação do talo crural e, bom, ela auxilia basicamente ali você conseguir mover o seu pé para cima e para baixo, certo? Fazer movimento, por exemplo, de andar, certo? Na hora que você pisa no pé e você volta com o pé para cima. Basicamente, ela auxilia nesse tipo de movimento. Já a eversão é basicamente um movimento que você consegue projetar a planta do seu pé para fora, certo? Basicamente você consegue fazer esse movimento que é pisar e conseguir colocar a planta do seu pé para fora. Bom, vou falar um pouco, certo, sobre o nervo fibular profundo e o nervo fibular superficial, certo? O nervo fibular profundo, ele inerva ali o compartimento anterior da perna, certo? Bom, ele tem algumas funções. Essa função, por exemplo, é a dorsiflexão do pé, que, como eu falei, é basicamente você mover o seu pé para cima e para baixo. Também tem outra função que é auxiliar na extensão dos dedos. Já o superficial, certo? Ele inerva ali o compartimento lateral da perna, certo? Ele tem uma função ali de fazer a eversão do pé. Bom, na questão de lesões, certo? Quando você sofre uma lesão nesses nervos, você pode acarretar certas circunstâncias na sua movimentação. Dentre elas está a fraqueza na eversão, né? Como eu falei, você conseguir colocar a planta do seu pé para fora, você basicamente conseguir colocar o seu pezinho de lado, vamos colocar assim. E também você não consegue se estabilizar muito bem, porque você não consegue pisar no chão de uma maneira mais natural, como qualquer pessoa pisa. Então você vai sentir fraqueza, vai sentir dores, vai sentir muito cansaço naquele local. Então basicamente é isso que a lesão nesses nervos pode causar. Bom, vou falar aqui, certo, um pouco sobre os retináculos do extensor e dos fibulares, certo? Começar aqui do fibular. Bom, basicamente o do fibular, ele fica ali na parte anterior do tornozelo, certo? Ele tem ali basicamente uma função básica de manter os tendões do tibial, certo? Do tibial anterior e dos músculos extensores junto ao osso, certo?
Isso basicamente evita que esses tendões eles acabem se afastando durante o movimento que é feito ali, certo? Ele também evita uma condição chamada corda de arco, certo? Que na hora que acontece o movimento ali de dorsiflexão, o tendão ele acaba meio que saltando para frente, certo? Já os retináculos dos fibulares, certo? Eles estão ali localizados na parte lateral do tornozelo. Eles estão ali para ajudar na estabilização dos tendões dos fibulares longo e curto, basicamente impedindo que esses tendões, assim como o outro, acabem se deslocando durante a eversão do pé, certo? Bom, de uma maneira que geral, basicamente, eles têm a principal função dos retináculos é basicamente manter a estabilização dos tendões, garantindo mais eficácia, por exemplo, no movimento do pé, certo? Garantindo que você acabe não vindo por se machucar, tendo, como foi dito aqui, tendo problemas no tendão, por exemplo, como o corda de arco, onde esse tendão acaba vindo por saltar para frente, certo? Bom, vou falar agora um pouco, certo, sobre a questão do pé caído, certo? O que é o pé caído? O pé caído é basicamente uma incapacidade ou dificuldade de realizar a dorsiflexão do pé. Como eu falei, é o movimento de você conseguir mexer o seu pé para cima e para baixo, certo? Bom, como ela é causada? Ela é causada basicamente com a lesão no nervo fibular comum ou do nervo fibular profundo, certo? Mas o que ela causa para a pessoa? Ela causa basicamente um pé pendente. Então é um pé que não consegue manter a sua base ali reta. É um pé que sempre vai estar indo para baixo. Também você acaba vindo por arrastar a parte da frente do seu pé sempre quando você anda, entende? E bom, quais músculos são afetados com esta causa? São afetados o músculo tibial anterior, extensor dos dedos e extensor do hallux, certo? Como que eu posso tratar? Basicamente com fisioterapia, certo? E com compressas. Bom, ele causa muita dor, certo? Para quem tem. Então a pessoa sente uma grande dificuldade de fazer coisas básicas como caminhar, correr, pular, certo? Olá, eu me chamo Kaique e eu fiquei responsável pela apresentação do compartimento posterior e dos músculos do pé. Quando a gente fala sobre os compartimentos posterior, eles compreendem dois grupos principais, ok? Que são os músculos superficiais e os músculos profundos. Vamos começar pelos músculos superficiais. Eles são os que formam a nossa panturrilha, certo? Atrás da perna. E eles têm também essas bolsas de líquido que se chamam bursa calcânea subcutânea e bursa profunda do tendão calcâneo. Elas têm a função de diminuir o atrito. Vale ressaltar que elas estão associadas ao nosso tendão calcâneo. Tem os gastrocnêmio, certo? O gastrocnêmio ele é responsável por dar essa aparência de panturrilha à nossa perna. Então ele é o mais superficial de todos e ele tem essa característica. Quanto à ação que ele vai fazer, né? Que ele vai agir, ele flexiona o joelho e flexiona o plantar. Em seguida, nós temos o soleio. O soleio ele é um músculo amplo e plano localizado na parte posterior da perna, certo? E ele é situado logo abaixo do músculo gastrocnêmio. O que a gente pode tirar de conclusão sobre o soleio? Ele é um músculo da flexão plantar do tornozelo. Seguido do gastrocnêmio e do solar, a gente vai ter o plantar. Ele origina-se no lateral do femur e se insere geralmente no tendão calcâneo, certo? Por que a gente fala geralmente? É porque ele é um músculo vestigial. 7 a 20% da população mundial não apresenta ele. Ou seja, ele não tem uma função, basicamente. Ele não é útil para o nosso corpo. Ambos esses três músculos que eu citei agora há pouco, eles são inervados pelo nervo tibial, certo? Finalizando os músculos superficiais, em seguida a gente tem o compartimento profundo, né? Eles são um grupo de músculos que ficam na parte posterior da perna. Quais são esses músculos do compartimento profundo, né? Eles são o popliteo, que atua na articulação do joelho, certo? E os outros três são o tibial posterior, flexor longo do hallux e o flexor longo dos dedos, que atuam no tornozelo e no pé. Vamos começar pelo músculo popliteo, então. Ele atua atrás do joelho, certo?
e ele tem um pouco de líquido sinovial. O que é a ação? O que ele vai fazer para a nossa perna, né? Ele flexiona e rotaciona a medial do joelho. O nervo que atua nesse músculo é o nervo tibial L4 ao S1, certo? Em seguida, nós temos o tibial posterior, que ele é o mais profundo dos 4 músculos. Ele atua entre o flexor longo dos dedos e o flexor longo do hallux, certo? O que ele vai fazer? Ele vai fazer a flexão plantar e inversão do pé, certo? Que nervo que atua nesse músculo? O tibial L5 e S1. Em seguida, nós temos o flexor longo dos dedos, que é um músculo fino, certo? Localizado na parte posterior da perna. Esse músculo tem a função de fazer a flexão da inversão do tornozelo, certo? E para finalizar, os grupos profundos, né, juntamente com esses grupos de músculos da perna, e a gente vai seguir para o pé, a gente tem o flexor longo do hallux, certo? Ele é localizado lateralmente no comprimento posterior e ele tem a função de flexionar o hallux, flexão plantar e inversão do próprio tornozelo. Certo? Começando a explicar um pouco sobre os músculos do pé, eles são divididos em 4 camadas. 4 camadas plantares e 2 camadas dorsais. Começando na primeira camada plantar, a gente vai ter 3 músculos, certo? O abdutor do hallux, abdutor do dedo mínimo e flexor curto dos dedos. O abdutor do hallux, ele contribui para a formação de uma pequena protuberância no tecido mole. Enquanto o abdutor do dedo mínimo, ele é homólogo ao abdutor do dedo mínimo da mão, certo? Quanto ao flexor curto dos dedos, ele se situa no centro da palma do pé e está entre a aponeurese plantar e os tendões do flexor longo dos dedos. Em relação à segunda camada, nós temos apenas 2 músculos, que são o quadrado plantar e o lumbricais. A gente vai falar um pouco da anatomia deles agora. O quadrado plantar ele é um músculo plano, certo? De formato quadrado, com 2 cabeças de origem. Enquanto os lumbricais, existem 4 músculos lumbricais do pé, cada um deles está localizado medialmente ao respectivo tendão do músculo flevolongo dos dedos. Seguindo para a terceira camada plantar, certo? A gente vai ter 3 músculos. O abdutor do hallux, o flexor curto do hallux e o flexor do dedo mínimo. Quanto ao flexor curto do hallux, ele é um músculo flexor que está localizado na face medial do pé e possui 2 cabeças de origem. Enquanto o abdutor do hallux, ele é um músculo que está localizado lateralmente ao flexor curto do hallux. Ele é composto por uma cabeça oblíqua e uma cabeça transversa. Para finalizar essa camada, a gente tem o flexor de dedo mínimo, que ele é um músculo flexor curto de dedo mínimo que está localizado na lateral do nosso pé e está abaixo do metatarso do dedo mínimo. Sua estrutura é semelhante ao dos músculos interósseos. E para finalizar, a gente vai falar da quarta camada plantar, que apresenta apenas um tipo de músculo, que na verdade são 3, que são os músculos interósseos plantares. Existem 3 músculos interósseos plantares localizados entre os metatarsos. Cada um deles se origina de um único metatarso. Então eles são um tipo só, que eles só tem eles nessa camada, né? E tem 3 deles. Em seguida, finalizando como a gente finalizou as camadas plantares, a gente vai falar agora sobre as 2 camadas dorsais, certo? Na primeira camada dorsal, a gente vai ter os interósseos dorsais, que são 4 músculos, certo? Que são localizados entre os metatarsos. Cada um deles se origina de 2 metatarsos. Quanto à segunda camada dorsal, a gente vai ter o extensor curto dos dedos e o extensor curto do hallux, certo? O extensor curto dos dedos ele é um músculo pequeno e fino, localizado abaixo nos tendões extensores longos do pé. Enquanto o extensor curto do hallux, ele é frequentemente considerado a parte medial do músculo extensor curto dos dedos, em vez de uma estrutura separada. E com isso, a gente termina o compartimento posterior e os músculos do pé, com essas 4 camadas dos plantares e essas 2 camadas do dorsal, certo? Muito obrigado por me escutar até aqui e até a próxima.